Olá, pessoal! Começando a nossa última aula de teste de convergência ou divergência, né? No caso de séries. Repetindo, como eu já falei na aula anterior, não é a última aula dessa playlist, ainda nós temos bastante aula pela frente, mas é o último teste de convergência que eu vou apresentar para vocês, que é o teste da raiz, e as hipóteses do teste da raiz, ela é muito parecida com o do teste da razão da aula anterior. Pessoal, nós vimos vários testes, tá certo? Então, na próxima aula, já dando um bisu para vocês, eu vou fazer uma aula que a gente vai se organizar para olhar para a cara da série e tentar pensar quais foram os testes que a gente viu e qual a estratégia melhor para se utilizar. Perfeito? Então, finalizando o nosso último teste, é o teste da raiz. Então, só estou compartilhando a tela com vocês. Esperar aparecer aí para vocês e vocês vão vendo aí, ó, já está aparecendo para vocês aqui, só estou organizando aqui para mim. Ok. Pessoal, o teste da raiz, os casos 1, 2 e 3 que aparecem aí são os mesmos do teste da razão. Só que ao invés da gente calcular o limite de um módulo de um AN mais 1 dividido pelo AN, a gente calcula o limite da raiz enésima do módulo do AN. Então, aqui as etapas são um pouquinho diferentes da aula anterior. Na aula anterior, no teste da raiz, pegava o AN mais 1, fazia AN mais 1 dividido por AN, extraía o módulo disso e calculava o limite. Então, era o limite do módulo do AN mais 1 sobre o AN, ok? Aqui, a coisa é um pouquinho diferente. Eu pego o AN, extraio o módulo dele, depois que eu extrair o módulo dele, eu extraio a raiz enésima, e aí sim eu aplico o limite. Tá certo? Então, a raiz, ela vem depois de eu ter extraído o módulo. Toma cuidado que eu já vi aluno fazendo o contrário. E essa ordem, ela é importante, porque a raiz enésima, não vai fazer sentido quando o n for par e o número lá dentro desce negativo. Então, a gente já coloca o módulo para evitar esse tipo de problema. E as condições é a mesma, tá? Se o limite L for menor do que 1, a série ela é absolutamente convergente, portanto, convergente. Se for maior do que 1 ou der infinito, é divergente. Se for igual a 1, nas mesmas condições do teste da razão, o teste da raiz ele é inconclusivo e, repito, não significa que ela não é nem absolutamente convergente, nem absolutamente, aliás, que ela não é nem convergente nem divergente, tá? O teste não garante se ela é convergente ou divergente, e aí você tem que procurar outro teste. Então, partiu resolver exemplos. Eu acredito que essa vai ser uma aula mais curta, porque esse é um dos testes que pouco se usa, assim, eu pelo menos praticamente pouco usei, tá? Mas ele é um dos testes que claramente quando eu tenho potências de n é uma boa, porque quando eu vou calcular a raiz enésima de n, vai cortar a raiz enésima com a potência n, né? Essa seria a ideia primordial aqui no caso do teste da razão, da raiz, perdão. Vai ser sempre assim? Não, porque, por exemplo, na aula anterior eu tinha um que era n elevado a n e eu usei o teste da razão, tá? Então, não é porque tem potência elevada a n, que a potência é n aqui, que eu sou obrigatoriamente tenho que usar o teste da raiz. Eu posso utilizar outros testes, como, por exemplo, eu utilizei o teste da razão. Mas é uma estratégia de se pensar. Eu tenho uma potência enésima, elevado a enésima potência, é de se pensar que o teste da razão é bom para isso, porque eu vou extrair a raiz enésima desse cara que está elevado a n. Então, primeira coisa, quem é meu AN? Meu AN ele é 2n mais 3 dividido por 3n mais 2, tudo isso elevado a n. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui, quem que é o módulo do AN? Depois eu vou extrair a raiz disso, ó. Primeiro é o módulo do AN, depois a raiz enésima do módulo do AN, para depois eu aplicar o limite no resultado da raiz, blá, 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 módulo, beleza? Pessoal, vamos ganhar um pouquinho de tempo aqui. Vocês concordam comigo que o módulo do AN é o próprio AN? Por quê? A 2n mais 3 é positivo, porque n é positivo. 3n mais 2 também é positivo pelo mesmo princípio, porque n é positivo, 3 vezes n é positivo, mais 2 é positivo. Positivo dividido por positivo é número positivo. Elevado a potência positiva, número positivo elevado a número positivo é positivo. Então, o módulo do AN é o próprio AN, ok? Porque tudo esse cara aqui já é positivo. Então, o módulo de uma coisa positiva é a própria coisa. Fechou? Quem é a raiz enésima do módulo do AN? Aqui eu coloco o módulo para seguir o padrão, porque às vezes pode ter coisa negativa ali dentro, sei lá, e a gente precisa do módulo, tá? Então, isso aqui vai ser a raiz enésima
de 2n mais 3 sobre 3n mais 2, tudo isso elevado a n. Como esta parcela é positiva, mesmo que aqui seja 2 e 2, sai sem módulo. 3 e 3 sai sem módulo. Aliás, sai sem módulo. 4, 4 sai sem módulo. 5, 5. Aliás, 5, 5 sem módulo é 6, 6, enfim. Para qualquer natural aqui, como você já garantiu que aqui dentro é positivo, você pode vir aqui sem medo de ser feliz e cortar a raiz com a potência e isso vai dar o cara daqui de dentro. 2n mais 3 com 3n mais 2. E agora acabou o problema. Aplica o limite na raiz enésima do módulo do AN. Então, isso daqui, com n tendendo ao infinito. Isso vai dar o limite de n tendendo ao infinito, de 2n mais 3 sobre 3n mais 2. Pessoal, eu já vou colocar o resultado aqui direto, porque vocês... Não, vamos fazer o limite, vai. Eu ia colocar o resultado direto, porque eu acredito que vocês já têm condições de entender que eu fiz aqui, ó, 2 mais 3 sobre n, e aqui eu fiz 3 mais 2 sobre n, o n vai embora com n, esse cara vai a 0, esse vai a 0, esse limite, então, deu o quê? 2 terços, 2 terços, eu só não lembro, 2 terços é 0,6666, né? Que é menor do que 1. Se é menor do que 1, pelas mesmas condições do teste da razão, a série é absolutamente convergente, portanto, convergente. Beleza? Então, a série nossa, logo, a série do AN, né, que é aquele... Lembrando que meu AN é esse cara aqui, que é o que está aqui dentro, a série original, ela é convergente. Fechou? Próximo exemplo. 3 exemplos simples nessa aula. Verifique se esta série ela é convergente ou divergente. Pessoal, o fato de ter potência e potência, tanto no numerador quanto no denominador, tudo bem que aqui está 2n, mas eu posso enxergar isso como elevado ao quadrado e tudo elevado a n. Né? Porque 2n, potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, eu posso enxergar dessa forma. Então, primeira coisa, eu vou usar, então, obviamente, por o fato de ser elevado a n e elevado a n, o denominador também, né? Eu vou utilizar o teste da raiz. Eu tentei e deu certo, tá, gente? Lembre que é uma estratégia. Então, n mais 1 elevado a 2n é o numerador, o AN, então é esse cara aqui, n elevado a n. E, como a gente já falou agora há pouco, o módulo do AN é o próprio AN, porque a parcela aqui é toda positiva também. Então, quando a parcela é positiva, o módulo da coisa é a própria coisa. Extrai agora a raiz enésima deste módulo de AN. Aqui agora a gente tem que tomar cuidado, tá? A raiz enésima desse cara, então, vai dar raiz enésima de n mais 1 elevado a 2n sobre n elevado a n. Para ficar mais fácil aqui, eu vou dividir. A raiz da divisão é a divisão das raízes. Então, isso daqui eu vou escrever assim, ó, raiz enésima de n mais 1 ao quadrado, tudo isso, por sua vez, elevado a n, concordam? Porque é 2n. E tem que ser ao quadrado e a n. Tudo bem que n e ao quadrado dá certo, mas não me é conveniente, porque aqui a raiz é enésima, tá? Raiz enésima de n elevado a n. Bom, claramente essa raiz corta com esse n, e esta raiz corta com este n, porque o n é um inteiro positivo, e aqui também é positivo, né? De forma, então, que eu obtive simplesmente n mais 1 ao quadrado sobre n. Ok? Ou seja, calculo agora o limite. Exercícios bem simples dessa aula, né? Limite da raiz enésima do módulo do AN é o limite de n tendendo ao infinito, de n mais 1 ao quadrado sobre n. Eu resolvi da seguinte forma, eu abri esse limite daqui de cima, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, e depois, para resolver o problema, eu coloquei um n em evidência, tá? Coloquei um n só em evidência, para poder chegar numa... Tudo bem que eu já aqui daria para aferir que daria infinito direto, porque o numerador, ele cresce muito mais rápido que o denominador, porque aqui é elevado ao quadrado e está indo para infinito. Então, a gente já sabe que vai para mais infinito isso aqui. Mas, para ficar mais bonitinho, eu fiz assim, ó, eu coloquei o n em evidência, que fica n mais 2
mais 1 sobre n e mantive o n daqui de baixo, óbvio, para poder cancelar esse com esse. E agora sim, ó, esse cara vai a zero, 1 sobre n vai a zero, quando n vai a infinito. N, quando vai para infinito, vai para mais infinito. Infinito somado com constante dá mais infinito. Logo, pelo teorema que a gente acabou de ver, se o L ele é infinito, né, então a série ela é divergente. Logo, a série do módulo do AN, que é meu problema original, é divergente. Fechou? E por fim, o último exemplo, que é para dar uma confundida na cabeça de vocês do que eu falei na aula passada. Verifique se a série n fatorial elevado a n dividido por n elevado a 4n é convergente ou divergente. Aí, lá na aula passada, eu virei e falei assim, apareceu um fatorial, o teste da razão está gritando para você utilizá-lo, porque o fatorial desaparece quando eu utilizo o teste da razão. Ok? Continuo mantendo a minha fala. Porém, nesse exemplo, o meu fatorial está elevado a n, e eu raciocinei que se eu passar a raiz enésima, não vai sumir o fatorial, mas vai sumir a potência. Ao mesmo tempo, meu denominador é n elevado a 4n. Eu posso pensar ele como n a quarta, e tudo isso é elevado a n, de forma que se eu passo a raiz enésima nele, vai sumir o n. Então, nesse tipo de raciocínio, eu pensei, por mais que talvez o teste da razão dê certo, porque eu não testei ele, eu acredito que eu vou testar o teste da razão, porque eu acho que vai ser um pouco melhor. Por quê? Porque tem essas potências de n, e eu acredito que a raiz enésima vai cortar com n e vai me melhorar o meu problema. E foi o que eu fiz. Ao invés de eu testar o teste da razão, eu fiz o teste da raiz. Porque, como eu falei nessa aula e na aula anterior também, nas outras, é uma estratégia. Vai dar certo? Não sei. Eu fiz e deu certo, então não precisei recorrer ao teste da razão. Então, bora resolver isso aqui também pelo teste da raiz. Então, isso fica n fatorial elevado a n sobre n elevado a 4n. Ok? E, mais uma vez, né, vou já colocar aqui, ó, o módulo do AN vai continuar sendo o meu AN. Pessoal, foi coincidência nos 3 exemplos. O módulo do AN ser o próprio AN, porque fatorial é positivo, como meu n é positivo, é número positivo elevado a positivo, é número positivo elevado a 4 vezes n é positivo, então é positivo dividido por positivo, que é positivo. Ok? Então, o módulo de um número positivo é o próprio número. Foi o que eu fiz. Agora a gente vai calcular a raiz enésima do módulo do AN, que vai ser a raiz enésima de n fatorial elevado a n dividido por n elevado a 4n. Nesse caso particular aqui, eu vou fazer igual eu fiz no caso anterior. Eu vou quebrar a raiz enésima do n fatorial elevado a n, tudo isso pela raiz enésima de n a quarta, tudo isso elevado a n. Escrevo de uma forma que me é conveniente, para quê? Cancelar as raízes enésimas com as potências enésimas. Moral da história, isso daqui deu o quê? N fatorial sobre n a quarta. Agora eu tenho que calcular o limite disso. Aí você está falando, tá, não vou saber calcular o limite do fatorial. Quer ver como você vai saber? Limite da raiz enésima do módulo de AN é o limite de n fatorial sobre n a quarta. Ok? Só que olha como que eu vou fazer isso aqui. Eu vou abrir esse fatorial e vou abrir esse n a quarta. Isso vai ficar o limite de n tendendo ao infinito de... Como que eu abro o fatorial mesmo? Dado o fatorial, eu começo do n menos 1. Vou fazer aqui de propósito os 3 primeiros termos. N menos 2, n menos 3, até chegar em 3 vezes 2 vezes 1. Você abre o fatorial. Ó, se o fatorial, se fosse 10, o n, por exemplo, seria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se o n é 100, 100 vezes 99 vezes 98 vezes 97 vezes 96, até chegar em 3 vezes 2 vezes 1. Então, tá aqui. E agora eu vou fazer isso, ó. Dividido por n vezes n vezes n vezes n. Óbvio que um n vai embora com n aqui já.
E como é que eu faço esses n's irem embora aqui também? Eu preciso fazer eles irem embora? Sim. Dá para eu fazer eles irem embora. Vamos simplificar o limite, ó. Limite de n. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar esse n em evidência, esse n em evidência e esse n em evidência. Quando você fizer isso daqui, ó, vai dar n que multiplica 1 menos 1 sobre n. Agora coloca esse n em evidência. Vezes n que multiplica 1 menos 2 sobre n. Agora coloca esse n, fica n que multiplica 1 menos 3 sobre n. Tudo isso vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso tudo dividido por n vezes n vezes n. O que vai acontecer? Esse vai embora com esse, que vai embora com esse e esse. Certo? Agora vamos lá. Todos os n's aqui foram embora. Pessoal, cuidado. Cuidado aqui agora. Eu não coloquei mais parcelas, mas ó, esta parcela vai a 0, esta parcela vai a 0 e esta parcela vai a 0. Então, tecnicamente, eu vou passar limpo o que está acontecendo, porque tem mais coisas aqui nesses 3 pontinhos que vocês podem se confundir. Tem gente que pode pensar assim, que então vai dar 3 vezes 2 dividido por 1. Não, não é isso. Ó, limite de n tendendo ao infinito. Eu vou colocar só o que faltou aqui, ó. Aqui, tecnicamente, é n-1, n-2, n-3, n-4, não é isso? Certo? Se fosse n-4... aqui ficou 1, aqui ficou 1, aqui ficou 1. Então, o que sobrou aqui? Ó? Sobrou n menos 4 vezes n menos 5 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não posso esquecer que esses 3 pontinhos têm uns n's envolvidos aqui ainda. Dividido por 1. Vou colocar desse jeito só para vocês enxergarem. Moral da história, isso daqui vai para mais infinito. Sabe por quê? Porque o n está indo para infinito. Subtrai de 4 vai para mais infinito vezes mais infinito, vezes mais infinito, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? É isso que está acontecendo aqui. Logo, a série é divergente. A série original, tá, gente? Ela é divergente. Beleza? Então, por mais que tenha um fatorial, a gente soube trabalhar com o fatorial dentro do limite. Lembre-se sempre do que eu falo. Lembre-se sempre que eu falo que limite tem CPF e identidade, tá? Cada um tem uma forma. Aqui nesse daqui, eu percebi que ao fazer essas contas aqui, eu sei que daria certo, beleza? Então, se aqui fosse n ao quadrado fatorial, eu poderia ter que pensar numa n fatorial tudo ao quadrado, por exemplo, eu poderia ter que pensar de uma forma, às vezes, completamente diferente, porque limite, dependendo de qual é a cara dele, resolve de acordo com o que a gente vai tendo de ideias dele. Perfeito? Com isso, eu já encerro essa aula. Tá, pessoal? Então, essa aula era só para apresentar o teste da raiz. E na próxima aula, eu vou vir com uma aula que, tecnicamente, como se fosse uma aula de revisão de todas as técnicas que eu passei para vocês. Eu não vou mais resolver se é convergente ou divergente. A gente vai discutir qual é a melhor estratégia, inclusive chama estratégia para testes de série, a próxima aula. Que é justamente pensar assim, apareceu o fatorial, teste da razão, mas tomando cuidado que se tiver potência, o teste da raiz pode ser interessante, potência n. Apareceu o polinômio dividido por polinômio, talvez o teste de comparação e limite de comparação. Então a gente vai falar isso na próxima aula, tentando sintetizar todos esses resultados que a gente falou de muito teste aí, que se eu for falar todos eles aqui agora, com certeza eu vou esquecer de algum, porque são todos esses que eu tenho de nome, mais as séries especiais que a gente sabe também que em alguns casos é convergente ou divergente. Perfeito? Então, na nossa próxima aula a gente fala sobre uma revisão desses testes e umas estratégias para se utilizar, dada a série, a cara dela, qual que seria a melhor estratégia para se utilizar num determinado problema, um determinado teste. Perfeito? Então, valeu, galera. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e nos vemos em breve.